O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, criticou nesta terça-feira as declarações do presidente Lula, que comparou ações de defesa de Israel no conflito contra o grupo terrorista Hamas ao nazismo, como a gente está aqui comentando. Para Pacheco, essa base de comparação não existe. Pacheco ainda disse que a fala merece um pedido de desculpas e retratação do governo brasileiro. Acompanhe. Ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Aí, então, a fala de Pacheco. Augusto, o que achou do posicionamento do presidente do Congresso? Olha, é sempre naquela linha, Minas está onde sempre esteve e dessa posição não arredará pé um único milímetro e tal. Seja claro, pula aquela parte do ele quis isso, e vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto, dizendo, olha aqui, precisa pedir desculpas, precisa se retratar, é o mínimo. É o mínimo. Outra coisa, o Brasil não é um player internacional, coisa nenhuma. Vamos parar com isso. Precisa parar com isso, é potência emergente e tal. O Brasil é o pobretão metido a besta aí usa um fraque puído nos fundilhos e circula aí por essas reuniões achando, né, que tem voz, peso. O Lula não teve os encontros cancelados aí por todos os líderes africanos. Até os que devem dinheiro ao Brasil e até os que pretendem tomar mais do BNDES não quiseram conversar com o Lula, porque ele tem sido um desastre ambulante. O Brasil, a diplomacia brasileira, ela é conciliadora. Aliás, a diplomacia, por definição, é você evitar a guerra. Né? A diplomacia é evitar a guerra. Durante o governo Fernando Henrique, discretissimamente, o Brasil costurou um acordo histórico que resolveu o problema de uma região contestada aí na fronteira de Peru e Equador. Sim. Histórico. E eles ali foram e resolveram. Isto é o Brasil. Agora, o Lula, ele não para de se meter em assuntos de outros países, enquanto diz, quando alguém dá palpite sobre Cuba, por exemplo, não se deve comprometer a soberania dos outros povos. A soberania é relativa, como a democracia, com ele. Agora, ele tem que cuidar, historicamente, esse é o papel do Brasil, aqui, da América. Ele não fala nada sobre as agressões, as ameaças feitas sucessivamente pela Venezuela, a Guiana. Ele não percebe o que está acontecendo, não percebe, finge não perceber
o que está acontecendo no Equador quanto ao crime organizado. Finge não perceber que o crime organizado vem vindo para o Brasil cada vez mais forte. Ele não vê a prisão de oposicionistas na Venezuela, ele dá palpite na eleição argentina, apoia ostensivamente o peronismo e quebra a cara. Então é um desastre o Lula, e ele, a única saída que ele pode procurar para abrandar a crise é se retratar. Mas o Lula não muda, e o Celso Amorim, corajoso, né, não vai se retratar. Não vai se retratar. É isso. É ótimo saber que nos acompanham mais de 102.700 telas no YouTube neste momento. Ana Paula, queremos também saber sua opinião, ouvir seu comentário. O caso vai ganhando dimensões internacionais, os pedidos de impeachment vão aumentando na Câmara, pressionando Arthur Lira. Adriana, essa fala do Rodrigo Pacheco é o que o Augusto disse. Subiu ali em cima do muro, falou e não falou absolutamente nada. Ele menciona, perdão, uma fala equivocada do presidente Lula. Que fala equivocada? Fala equivocada, isso é uma expressão branda demais pela fala abjeta, covarde, vil, histórica. Quando alguém vai falar precisamos salvar o Brasil deste incidente diplomático, não podemos aceitar, como Augusto disse, o presidente Lula tem que pedir desculpas ao povo judeu, a Israel, um aliado histórico. O que aconteceu com os homens de espinha dorsal ereta na nossa república, na nossa diplomacia? O Lula disse em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia que ele sentava ali na mesa de bar e que ele poderia resolver a guerra tomando uma cervejinha. Uma fala completamente irresponsável também. Aí sim, uma fala equivocada, mas mostrou ali uma certa, não, eu torço pelo bem, né? Agora, você comparar, mesmo que ele esteja, né, nós sabemos muito que está nessa de Ucrânia e Rússia, já que mencionamos muito bem no começo do programa, o Augusto disse, não falou absolutamente nada o Lula sobre a morte de um opositor político, de Vladimir Putin. Agora, contra Israel, ele simplesmente derruba um caminhão de barbáries em cima de uma relação comercial, uma relação diplomática, uma relação de amizade, um aliado, uma relação religiosa, né? Até porque os valores importantes, os princípios importantes da civilização ocidental são princípios estabelecidos nos pilares judaico-cristãos, mas ele demonstra um ódio, né, contra isso tudo. E Fux e Barroso, os dois judeus do Supremo Tribunal Federal, até agora nada. Daqui a pouco vamos falar, né? Barroso no carnaval, para lá e para cá, dançando, sambando, com ex-condenados da Lava Jato, aqueles que foram também descondenados em operações muito ativistas, mas para falar sobre a barbárie do que foi dito pelo presidente do Brasil, nada. Silêncio sepulcral. Silvio? Olha, um breve complemento, Adriana. A fala do presidente do Senado é em pachequês. Nós já estamos acostumados a isso, como bem lembrou Augusto Nunes. Mas nós devemos cobrar os deputados, são 512 lá, para cobrar o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira não se manifestou ainda. Ele já se manifestou, inclusive nas redes sociais, até pelo falecimento do empresário Abílio Diniz, mas ele não se manifestou ainda sobre a fala do presidente da República.
Os deputados têm o dever de cobrar Arthur Lira. Ele é o terceiro homem na hierarquia da República. Ele não pode ficar em silêncio. Ele não pode ficar em silêncio nessa hora. Inclusive porque é preciso, no mínimo, respeitar a dor de quem passou pelo Holocausto. Algo que o Lula tripudiou. A gente fecha esse giro com você, Piotr. Não, rapidamente, o presidente do Senado aí, que até faz uma referência importante, né, de que é preciso sim um pedido de retratação, ele acredita que o pedido de retratação virá do que ele conhece do presidente Lula, que acabou de dizer que não vai fazer um pedido de retratação. Ou o presidente do Senado está mal informado, ou ele acredita realmente em algo que ninguém consegue ver. Mas, enfim. Agora, ele ignora também um outro aspecto, a reincidência do Lula. Desde o começo desse conflito, o Brasil do presidente Lula, o governo brasileiro, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. E desde o começo em que você teve um ataque terrorista de um grupo terrorista em solo estrangeiro, matando civis num crime contra a humanidade, de novo, isso é classificação típica de crime contra a humanidade, um direito internacional. Ele já jogou a questão palestina. Não, ali não tinha nenhuma questão palestina, ali era um grupo terrorista que tem no seu estatuto a aniquilação do Estado de Israel, que invadiu Israel e matou israelenses civis desarmados. Bom, vamos lá. Então tem uma série de reincidências. Se ele não colocou o Holocausto lá naquela primeira vez, fez agora. Ou seja, só escalou a crítica que ele tem a Israel e uma defesa, mesmo que por sinais, ao não ser muito duro, veemente com relação ao Hamas. Mas vamos lá. Sobre a questão da diplomacia, quando tínhamos uma diplomacia, eu vou me juntar a essa questão do Equador e do Peru, que o Augusto citou, porque não somente o governo Fernando Henrique, e sejamos justos, isso é importante, não somente fez uma mediação de diplomacia de altíssimo nível nessa questão territorial entre Equador e Peru, que o Brasil fez com competência, como também o Brasil, durante a gestão Fernando Henrique, mas desde quando ele, chanceler, ainda no governo de Itamar Franco, depois ele foi ser ministro da Fazenda e depois se elegeu presidente da República por 2 mandatos, no primeiro turno contra Lula, ele também colocou o país no mais alto grau de diplomacia comercial. O Brasil, que é um gigante comercial, sobretudo pelo agronegócio, ganhou postos e começou a negociar de igual para igual a partir daquele momento. Do governo e da diplomacia, de gente séria, competente e diplomacia técnica do governo Fernando Henrique Cardoso, que sim estava honrando a diplomacia brasileira desde Oswaldo Aranha. É exatamente o oposto que a gente está vendo agora no governo Lula. Mais uma Adriano. vez, obrigada pela audiência. Ana, claro, pode fechar, por favor. Permita-me só finalizar uma coisa aqui, que eu estava aqui pensando. Quando você não repudia com veemência essa atrocidade dita pelo Lula, quando você não repudia com veemência, com caráter, com uma espinha dorsal de alguém, de um ser humano de coragem, o que aconteceu no 7 de outubro, você acaba instigando, de uma certa forma, crime de ódio contra os judeus. Eu tenho uma amiga, a Adriana, que desde o dia 7 de outubro, ela tem 3 filhos, é de uma família judia, e ela não manda os filhos para a escola com uniforme, porque ela está com medo. Manifestações pró-Hamas em São Paulo, com participação de padre da Igreja Católica, que agora é acusado de pedofilia e querem empurrar esse caso para debaixo do tapete. Não há um repúdio com veemência por parte dos líderes da nossa nação, presidente da Câmara, presidente do Senado, Supremo Tribunal Federal, os judeus do Supremo Tribunal Federal, Fux, Barroso, Alexandre de Moraes, que fala absolutamente fora dos autos sobre absolutamente tudo. Dona Rosa Weber, que saiu chamando o 8 de janeiro como o dia da infâmia. Se o 8 de janeiro foi o dia da infâmia, que nome podemos dar para essa fala do Lula? Se nós não repudiarmos com veemência essa atrocidade que foi o 7 de outubro e essa barbárie que foi a fala do Lula, nós não estaremos protegendo os judeus no Brasil. Precisamos ser firmes, Adriana.
a crianças indo para escolas, estabelecimentos, instituições, congregações. Então, que o senhor Lira saia dessa moita que ele está se escondendo aí, que crie uma espinha dorsal e repudie com veemência a fala do presidente da República.